Vitorioso é o nosso Deus, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, que nós não percamos o foco, que nós possamos confiar no Senhor, olhar para Cristo, olhar para a cruz, que sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Eu tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó, vem, vem. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao culto da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É um prazer e um privilégio ter você conosco, você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Para nós é uma alegria muito grande receber você. Vamos ler o Salmo 126, do verso 1 a 3, que diz: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos orar ao Senhor nesse momento para adorar a Ele, para que Ele possa receber a nossa adoração com os nossos cânticos, com os nossos louvores, a nossa música, que Ele fale ao nosso coração através da Sua palavra e demonstrar, expressar a Ele a nossa gratidão, porque mesmo em tempos de crise, o Senhor tem abençoado o Seu povo de maneira grandiosa. Por isso nós estamos alegres, por isso nós podemos nos alegrar a Ele. Vamos orar? Senhor, nós queremos render graças ao Senhor, louvores ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração através das canções, através do sermão que será ministrado. Deus, nós estamos alegres, apesar de todas as coisas que estão aí fora, mas o Senhor tem abençoado o seu povo sobremaneira. Que o Senhor continue a falar conosco, a ministrar a Tua vontade e o Teu querer. Receba a nossa adoração, ó Deus, que o nosso coração possa estar contrito e humilde diante do Senhor, para que nós possamos receber a Tua palavra. Deus, receba a nossa adoração, o nosso louvor, e que o Senhor fale com o Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para, junto com vocês, adorarmos ao Senhor. Então, o nosso convite nessa noite é que você sente com a sua família, com quem você estiver, tire esse tempo para louvar, adorar o nome do Senhor. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí na sua casa, junto com seus familiares. E que você possa sentir também o Espírito Santo no seu dia a dia, né? Em cada detalhe que Deus tem cuidado, que Deus tem trabalhado, né? Tem nos livrado. Então, que você possa louvar, agradecer ao Senhor nessa noite. Que nós possamos estar com o nosso coração grato e cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscarmos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus,
de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames,
Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Clamamos o teu nome, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que momento maravilhoso do louvor. Que Deus possa receber a nossa adoração e que nós possamos aprender com as canções que nós cantamos também. E nesse momento eu convido você a ter um tempo de oração ao Senhor. Eu quero ler um texto que está em Lucas 8, capítulo 8, verso 22 a 25, que diz assim: Certo dia Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Com medos e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhes obedecem? O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus tem vitória para nós. Mesmo em meio de tantas crises econômicas, políticas, sociais, nós temos um Deus que está acima disso. Um Deus que cuida de nós apesar disso. E esse Deus, nós vamos falar com Ele. Eu sei que Ele já tem falado ao seu coração, ao meu coração. E vamos falar com Ele, vamos ter um tempo de oração. Coloque as suas vontades, os seus desejos, exponha as suas angústias, os seus medos para o Senhor. Ele tem ouvido as nossas orações. Fale com Ele, Ele está achegado a nós, se achegue diante dEle. Fale ao Deus de todas as coisas, ao Deus de toda a criação. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer o Senhor, porque nós confiamos em Ti e o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Nós vivemos um tempo de pandemia na saúde mundial. Nós vivemos no Brasil um tempo muito conturbado politicamente. A economia está em colapso. Nós temos crise de identidade, crise de caráter nas pessoas aí fora, nos governantes. Nós temos vivido, Deus, um tempo onde muitos irmãos têm se acometido de doenças, tempos onde os nossos irmãos têm perdido seus empregos, têm enfrentado dificuldades financeiras, mas o Senhor está acima de tudo isso, Deus.
O Senhor tem cuidado de nós com grande zelo, com grande amor. Deus, trabalha em favor do teu povo, ó Pai. Estenda as tuas mãos para que nós possamos, ó Deus, olhar ao Senhor e confiar que o Senhor age em favor do teu povo, Deus. O Senhor acalma ventos e tempestades, e não há nenhuma tempestade na nossa vida que seja digna de ser comparada com o teu poder, ó Deus. O Senhor é muito maior, o Senhor é imensuravelmente maior do que qualquer problema que possa nos atingir, ó Deus. Seja ele físico, emocional, psicológico, Deus, financeiramente, o Senhor está acima de tudo isso. Que a cada um de nós, ó Deus, que cada um de nós que estamos aqui nesse momento, possamos entregar o nosso coração ao Senhor, confiar toda a nossa vida, todo o nosso ser, o nosso entendimento, a nossa força ao Senhor. Que coloquemos diante do teu altar, ó Deus, tudo aquilo que nós somos, porque sem o Senhor nós não somos nada. Só o Senhor tem vitória para nós, ó Deus. E é nessa vitória que nós confiamos, porque ela provém do Senhor. E é no Senhor que está a nossa confiança e a nossa esperança. Abençoa cada um de nós, abençoa os meus irmãos que estão ouvindo nesse momento. Fala com eles, ó Deus, toque a cada um que está ouvindo, abençoa os lares dos nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja engrandecido por cada um de nós. Que tenhamos, ó Deus, testemunhos para contar. Assim como nós lemos, as nações viram e disseram que grandes coisas o Senhor fez. Que nós tenhamos também, ó Deus, testemunhos de contar quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós nos alegramos e confiamos em Ti, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Está começando mais um Quinta News. Fique atento às informações da nossa igreja. Durante o mês de julho, nossa Escola Bíblica Dominical estará trazendo temas específicos e importantes para esse momento que estamos vivendo. Não deixe de participar. Nesse primeiro domingo, o tema abordado foi Saúde Física e Emocional em Tempos de Pandemia. No próximo domingo, o tema abordado será a relevância da igreja em tempos de reclusão. Tivemos nessa última quinta-feira a nossa quinta live com o tema Vida em Quarentena na Visão da Mulher. Na próxima semana teremos o tema Vida em Quarentena na Visão do Homem. Não deixe de participar. E se você não assistiu às nossas lives, estão disponíveis aqui no canal do YouTube. Não deixe de se inscrever. Diariamente temos nossas devocionais, o Comece Bem e o Em Casa com o Pastor. Você pode ter acesso a esse conteúdo pelo canal do YouTube. Não deixe de se inscrever e lembre-se de ativar as notificações. Nosso pastor Lúcio está de férias e retorna no dia 15 de julho. Que o Senhor lhe conceda o descanso merecido e necessário. Esse foi o nosso Quinta News. Aproveite o culto e até a próxima. Olá, queridos irmãos, graça e paz para o seu coração. Tivemos um tempo aí de oração com o nosso irmão seminarista, já bacharelando o Tafarel, e agora queremos ter um tempo de comunhão exponencial com você, com a sua casa, com a sua família, tempo de celebrarmos a ceia do Senhor. Eu sei que nós ansiamos certamente por esse tempo presencial. Eu creio que, assim como eu, você exulta com o seu coração, anseia por esse instante, mas queremos agora, então, ler com você Hebreus capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Verso de número 20. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os seus utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é uma passagem bastante interessante do escritor de Hebreus, mostrando o sacrifício do Novo Testamento da pessoa de Cristo, cumprindo tudo aquilo que era relativo ao Antigo Testamento. E nós, na condição de igreja, nesse instante, temos o privilégio de poder participar aqui desse sacramento maravilhoso que Cristo deixou para nós. E ele disse algo interessante: fazer isto em memória de mim. Então, eu e você podemos certamente, nesse tempo agora, aproveite agora esse tempo com a sua casa, com a sua família, e para poder participar desse tempo de comunhão com Deus de forma verdadeira e sincera.
Vamos orar para que Deus possa realmente abençoar esse pão e esse cálice, e que você na sua casa aí possa fazer isso também com gratidão e alegria no seu coração. Senhor, nesse momento de adoração, de entrega, nós colocamos a nossa vida no teu altar. Desejamos, ó Pai, sermos totalmente alcançados pela tua graça e misericórdia. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos enche de uma maneira, ó Pai, exponencial, e que esse sacramento aqui agora, ó Pai, esse pão que relembra o teu corpo, esse cálice que relembra o teu sangue, que representam, aliás, o teu corpo e sangue, queremos, ó Pai, tomá-los, e, ó Deus, entendendo que eles servem de alimento para as nossas almas também. Que através, ó Pai, desse sacramento, participando dele, nós sejamos, ó Pai, nesse instante, e todo o seu povo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Te louvamos, ó Pai, por tudo, oramos com gratidão nos nossos corações. Amém. Diz a palavra, irmãos, que Jesus tomou um pão e ele pegou esse pão e partiu. E ele, partindo esse pão, tomou um pedaço, deu aos seus discípulos e comeu, e também eles comeram com ele. Então comamos o pão juntos agora, nesse tempo de comunhão com Deus. De igual forma, a Bíblia fala que ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Maravilha, né? O apóstolo Paulo fala: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja Deus por esse tempo de comunhão na presença dele. Amém? Nós queremos agora convidar você, queridos, para que abram a sua Bíblia no Salmo 84, que será o texto para que nós possamos agora nos edificar na presença de Deus. E esse texto, ele tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, de maneira muito verdadeira mesmo. Então quero que você aproveite agora para ouvir também a voz de Deus nesse instante, através dessa palavra que será lida e daquilo também que Deus tocou e falou ao nosso coração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Senhor, nessa hora nós entregamos o nosso coração diante de ti, a nossa vida no teu altar, e queremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo encha a nossa alma da tua presença, do teu poder e dessa palavra que o Senhor tem colocado diante, ó Pai, da nossa alma. Que haja, ó Deus, edificação do teu povo nesse dia, que celebramos a ceia do Senhor, que relembramos o teu sacrifício. E, ó Pai, nós sabemos que tudo isso que o Senhor fez por nós já representa uma grande vitória, aliás, a maior vitória da nossa vida, Senhor. Porque não há cruz, ó Pai, aliás, não há cristianismo sem cruz. E a cruz, ó Pai, que foi erguida no Calvário, no Gólgota, ela foi tão somente para poder fazer aquilo que era necessário, segundo a tua palavra santa e bendita. Mas o teu Filho Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou.
e nós aqui, ó Pai, estamos com o coração alegres, celebrando essa vitória em Cristo Jesus. E agora queremos ouvir a Tua voz pelo Teu Espírito Santo. Oramos assim, ó Deus, com o nosso coração agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parece muito repetitivo, né? Mas a partir do final de março, né, todos nós sabemos que a nossa realidade brasileira, mundial, ela se tornou numa situação totalmente, basicamente incontrolável. A gente dormiu com uma certeza e acordou com uma insegurança. Eu me lembro que a gente estava programando a realização de cultos, de eventos, de agenda, quando fomos tomados por essa notícia de que não poderíamos mais reunir de forma presencial. E nos outros lados da sociedade, do mundo inteiro, esse vírus invisível afetou a humanidade de uma forma que nem jamais imaginaríamos. Há milhares de dramas certamente espalhados aí em todo o mundo, e nós sabemos disso, até coisas que nós não imaginamos com certeza. De um lado, nós temos um bocado de gente séria, tentando resolver o problema desse vírus, tentando dar uma resposta positiva, mas infelizmente também temos aquelas pessoas que ignoram e não tratam isso de uma maneira como deveria tratar, e isso é muito ruim, isso é muito cruel. E não é do ponto de vista, inclusive, da fé. Nós temos uma corrente teológica moderna que prega, né, a facilidade e as bênçãos como fruto de fé, confiança e determinação tão somente. Nós sabemos que não é bem assim que no mundo espiritual as coisas funcionam. Nem sempre, porém, nós imaginamos e entendemos que as pessoas estão vivendo aquilo que muitos pregadores erroneamente prometem. Há cristãos sinceros, com as motivações mais corretas possíveis, com o conhecimento profundo da Bíblia, com a teologia densa talvez, mas não obstante tudo isso, são pessoas, homens e mulheres, que enfrentam muitas dificuldades. Por que eu estou falando isso? Porque esse salmo, ele é escrito por Asaf, que era um dos homens que conduzia Israel na adoração. Ele era um levita da tribo de Levi, e esse homem, ele era responsável em conduzir Israel na adoração. E o que se percebe é que nesse salmo, Asaf está falando aqui de algo extraordinário diante de Deus, porém, não ignorando algo terrível que estava acontecendo diante dele. Então, em outras palavras, Asaf estava aqui enfrentando adversidades terríveis na sua vida, e nós iremos aqui pensar sobre isso um pouco aqui, e você vai perceber nitidamente isso. Então, hoje, há aqueles que pregam que se você tiver fé, você não vai ser vítima de nenhum problema existencial, porque você vai resolver isso através da sua fé e determinação. Asaf era um homem de Deus, e levava isso muito a sério. Porém, esse salmo traz algumas afirmações para nós, que no mínimo nos conscientizam a respeito de todo esse problema que nós enfrentamos hoje, e de como a gente pode entender, ou aliás, como a gente pode enfrentar as adversidades que nós constantemente temos aí, na certeza da vitória. Irmãos, nessa noite, eu quero que você tenha uma grande dose de fé, mas também, ao mesmo tempo, uma consciência clara, muito daquilo que temos vivenciado hoje, que Deus realmente fale ao seu coração de uma forma clara e exponencial. E Asaf nos ensina aqui alguns caminhos pelos quais a gente pode passar para que possamos enfrentar as adversidades na nossa vida com vitória. A primeira coisa que Asaf diz para nós é que para isso acontecer, nós precisamos ter real consciência de como essas adversidades se manifestam, se apresentam e se dão. Asaf estava enfrentando muitas dificuldades. Isso era real, como as lutas que eu e você enfrentamos hoje também, como o medo inesperado, como a reinvenção no que diz respeito ao trabalho de milhares de pessoas, como o receio de ser contaminado e morto por esse vírus, como a possibilidade de uma queda terrível na economia, o que certamente vai ameaçar, ou que ameaça o sustento de muita gente e o ser humano em geral. Nessa manhã da Escola Dominical, nós tratamos um tema bastante interessante, que foi saúde física e emocional em tempos de quarentena, e nós ouvimos como que essas coisas acontecem nos dias de hoje. De forma assim, emocional, como que isso tem abalado as pessoas de uma forma geral e no mundo inteiro. Então, esse homem chamado Asaf, a despeito dele estar com suas motivações corretas, da sua visão correta teológica da graça de Deus,
Esse homem estava vivendo com muitas dificuldades. Almejar Deus, viver na graça, não nos isenta de passar pelo vale de lágrimas. E é por causa disso que a nossa cabeça muitas vezes enche de nós, né? Porque a gente não consegue perceber, ou entender, ou explicar até mesmo por que uma coisa não combina com a outra de repente. Ouvimos tantas coisas diferentes em tantos lugares, as livrarias proliferam textos os mais diversos possíveis e corremos o risco de deixar de ouvir o que realmente a Bíblia diz ao nosso coração. Mas o que é, então, que essa Escritura Sagrada diz para nós enquanto revelação? Que a gente pode ter a teologia certa, a gente pode ter a motivação certa, nós podemos ter todo o entendimento certo e ainda assim passar por muitas dificuldades. E o verso 6, Asaf fala nitidamente sobre isso, que no caminho dele, nem tudo eram rosas, nem tudo eram planícies, há vales profundos, haviam vales secos, áridos, ermos, desertos, e esse homem chama isso de vale de Baca, ou vale de lágrimas. O vale de lágrimas é um vale onde, se você não conhece a história, as roseiras choravam resinas. Então, Asaf toma essa figura para mostrar que muitas vezes, em meio a belezas extraordinárias, há espinhos, há dores, há angústias e há preocupações. Talvez isso está acontecendo com você na sua casa, quem saiba. Talvez há poucos alguns dias me disse assim: pastor, eu estava colocando a minha vida em ordem, quando de repente eu fui diagnosticada com o Covid. E eu disse, e agora? Ela disse, eu preciso continuar colocando essa vida minha em ordem. Outro dia, conversando com alguém também internado com o Covid, ele falou, olha, eu estou aproveitando esse tempo para colocar a minha conversa em dia com Deus. Muitos não conseguem entender como é que isso é possível, como é que pode ser assim. Paulo disse, irmãos, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A gente até entende quando essa perseguição vem de fora para dentro, que não é uma coisa que compete a nós ou que foge do nosso controle. Mas quando essa perseguição se origina internamente ou dentro das nossas permissões, muitas vezes, quem sabe, há muitas pessoas aí hoje sofrendo por concessões que fizeram na vida, porque cederam a algumas pressões equivocadas e aí estão passando por várias dificuldades. É possível que alguns de nós, apesar da fé em Deus, da nossa devocionalidade com Deus que exercemos todos os dias, da nossa prática com Ele, nós possamos estar passando pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas. Pode ser o vale da perda, pode ser o vale da traição, pode ser o vale do medo, o vale da indiferença, da depressão, da violência, da tentação, da dúvida. Meu Deus, quantas vezes o nosso coração é levado pela teimosia do nosso ser. Talvez o vale da morte. Você não esperava e ela bateu na sua porta. Essa semana eu estava no cemitério com alguém, no sepultamento de uma pessoa. E depois a filha disse para mim, pastor, está muito difícil entender que meu pai foi embora com apenas 62 anos de idade. Olha só o que a vida pode trazer para a gente. Talvez o vale da solidão, talvez o seu vale hoje seja o vale da angústia, vale de traumas que não foram resolvidos, enfim, vale de lágrimas, vale de Baca, vale de lágrimas, nós podemos atravessar por isso. Então, o que Asaf diz para nós é que existe um vale árido na nossa trajetória, muitas vezes, que a gente não quer muitas vezes atravessar por ele, mas ele é necessário, às vezes, frequentemente, nós iremos entender, na nossa perspectiva espiritual, que ele faz parte, talvez, de um propósito de Deus na nossa vida, nos amadurecer, nos fazer crescer, mas, enfim, ele acontece, ele existe, ele é real. Então, nem sempre é preciso ser profeta, adivinho, para perceber que nós certamente somos tentados e levados a passar pelo vale de lágrimas. Nessa semana, fala sério, como foi os seus dias? Como foi a sua semana? Como foram as suas situações, a sua vida? Você enfrentou nessa semana alguma dificuldade, alguma luta? E se você enfrentou, como é que você fez isso? Ei, a Bíblia está falando aqui que Asaf era um homem de Deus, mas ele mostra para a gente que o primeiro caminho
para nós vencermos as adversidades, tendo vitória mesmo, é termos consciência de que isso é real. Não haja no seu coração nessa hora nenhuma perspectiva de brincar com aquilo que é sério. Essas coisas amargas ou difíceis também não foram capazes de roubar ou transgredir o coração de Asaf. E isso me deixa bastante confortado. E isso é também um conforto para o nosso coração nessa noite. Porque Deus certamente quer nos ensinar que aquilo que acontece na nossa trajetória, que fugiu do nosso controle, que gera lágrimas e dores para as nossas vidas, nosso coração, não pode roubar de nós a alegria e o prazer de estar com Deus. A doçura que a vida Deus nos dá. Deus é alguém que, segundo a sua palavra, diz assim: a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, por que atravessamos o vale de lágrimas? Porque no final existe sempre algo que Deus vai tratar com o nosso coração. É interessante como algumas coisas são narradas na Bíblia e a gente nem percebe às vezes. Quando você olha para a narrativa do dilúvio, você percebe no final algo maravilhoso, um arco-íris, uma imagem bela, indescritivelmente bela, imensuravelmente bela, mas aquele arco-íris, ele é o resultado de toda uma situação de problema, de deformidade, de depressões. A humanidade inteira, o universo inteiro, a terra inteira sofreu um grande massacre. E no final de tudo, Deus coroa todo aquele ato, dizendo: olha, a partir de agora, não mais consumirei o homem com esse problema, com a água. E Ele manda um arco-íris, que é o sinal da sua aliança para conosco. Essa coisa que é bela, ela sempre pode acontecer depois de uma grande tragédia, muitas vezes. Não tem que ser assim, mas se for assim, que nosso coração aprenda com Deus a não ficarmos amargurados, se porventura formos provados ou tentados. Mas aqui uma segunda verdade. Para nós enfrentarmos as adversidades, com certeza da vitória, nós precisamos ter as melhores motivações quanto ao desejo de estar em comunhão com Deus. Meus irmãos, sinceramente, nesse tempo de reclusão, como tem estado a nossa comunhão com Deus? Como é que a gente tem vivenciado de verdade o nosso tempo de adoração com Deus, de leitura da palavra dEle? Então essa verdade aqui da comunhão que Asaf tinha com Deus, nos é demonstrada de forma cabal, inequívoca, da maneira como ele se relacionava com o templo. A prova de que a linguagem e a figura do templo para ele representavam ali a afirmação da comunhão com Deus, estão aqui claramente nesse texto. No verso 2, no verso 7, ele fala assim: olha, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No verso 7 ele fala assim: olha, que cada um deles, os que anelam pela presença de Deus, aparece diante dele em Sião. Então no verso 1, Asaf anela pelo tabernáculo do Senhor. No verso 2, ele tem desejos dos átrios da casa de Deus, o mesmo acontecendo no verso 10. No verso 3, ele afirma o desejo de ser assíduo frequentador dos altares do templo. No verso 4, ele fala da casa de Deus como um lar. No verso 10, ele traz a sua teologia, a noção de que estar na presença do Senhor é frequentar a casa do Pai. E isso mexe muito com o meu coração. Desde muito cedo eu lia esse salmo. Há uma canção que é cantada sobre esse salmo que muito tocava o meu coração. E eu percebo que aqui a declaração do salmista não pode ser entendida como uma espécie de idolatria no templo, claro que não. Mas o desejo de entender e de estar com o povo de Deus, em cuja presença se adora ali e se afirma ali de maneira comunitária. E eu sei, queridos, que embora nós estejamos sendo alimentados pelas redes sociais, nesse tempo de reclusão, em nossas casas, nós esperamos certamente, ansiosamente, o dia em que nós poderemos nos reunir de novo, que nós poderemos abraçar uns aos outros, sem medo, beijar os nossos queridos irmãos, poder orar e louvar juntos, sem nenhuma restrição e sem máscaras, em todos os sentidos. Alguns dias alguém falava assim: pastor, eu estou me preparando, porque quando voltar aos cultos presenciais, eu acho que vou me derreter de tanto chorar pela presença das pessoas junto na celebração. Pois é, talvez fosse necessário tudo isso acontecer para que nós entendêssemos e valorizássemos a comunhão com Deus e com as pessoas? Não. Portanto,
a primeira realidade nesse salmo é aquela que deixa como absolutamente certa a motivação que compunge, que impulsiona a nossa alma. Quando o andar, o viver do indivíduo está impregnado de boas motivações. Sabe por quê? Porque nem sempre as pessoas estão no templo com as melhores motivações ou com a real necessidade, a sede por Deus. Sabe, essa sede por Deus tem sido algo que precisa marcar a nossa vida. Deus está querendo nos ensinar nesse tempo. E eu ouvi uma frase que marcou muito a minha vida na semana passada. Assim como existe um vírus invisível que pode matar, existe um Deus invisível que pode curar e pode salvar. Esse Deus é que tem que provocar a minha sede. Quase nunca nos damos conta, queridos, de que podemos tirar o maior proveito dessa presença de Deus afirmada nesse lugar. Então, conquanto o Espírito Santo de Deus habite em mim, e Cristo afirma a sua presença, inclusive na minha mais absoluta individualidade, a Bíblia diz, em especial, Novo Testamento, registra a promessa da presença real, contundente, no ajuntamento expresso do povo de Deus. E o verso de número 20 de Mateus 18 fala assim: onde estiverem reunidos 2 ou 3 numa sinfonia, se estiverem de acordo, afinados no perdão, no amor, no culto, na entrega, Ele, Jesus, promete, ali eu estarei no meio deles. E é claro que essa comunhão não se restringe às expressões coletivas. Sabe por quê? Porque eu entendo que a comunhão horizontal, ela tem que ser resultado da nossa comunhão vertical. Se eu estiver amando a Deus de todo o meu coração, entendimento, força, certamente eu desejarei amar os meus irmãos e estar junto com eles. Então Asaf fala que é preciso um diálogo constante com o Senhor. E isso é mais do que oração, porque oração, na nossa mente, é aquilo que a gente faz quando a gente vai para um canto e fecha os olhos. Não, orar é maravilhoso, orar é excelente, é desafio que a palavra de Deus faz a cada um de nós todos os dias. Mas o salmo inicia com esse homem falando com Deus. É interessante que no começo você percebe que Asaf não pede nada. Ele não clama nada para Deus, pelo contrário, no começo ele é um homem que está aqui: Deus, eu estou aqui contemplando os teus tabernáculos, quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amáveis são a tua presença, como andorinha que vi pousar ali, aconchegar-se com os seus filhotes no ninho. Assim, Deus, eu também só me sinto bem afofado, bem aconchegado nos teus braços, nos teus altares, na tua casa. Olha que maravilha! Desejo de comunhão com Deus. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que se a nossa comunhão com Deus não estiver sendo trabalhada, vigiada, certamente nós iremos temer muito mais aquilo que o homem diz do que o que a palavra de Deus tem tratado ao nosso coração. Eu sei que os problemas são reais. Eu sei que as dificuldades também são reais. Mas eu sei que muito mais do que isso, o nosso Deus também é real. E Ele pode em todas as coisas. Há uma terceira verdade aqui para o nosso coração. Para nós enfrentarmos as adversidades e com vitória, nós temos que aprender a buscar e encher o nosso coração do verdadeiro conhecimento de Deus. Sabe, há muita gente bem intencionada, porém cheias de crenças, mais do que do verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra e da sua graça. E esse conhecimento que fundamenta aqui o salmista é o conhecimento e que gera a verdadeira confiança, que a gente pode demonstrar, é fundamentada na graça de Deus. Não há nenhuma teologia que esteja perto da certa se essa teologia não for a teologia da graça de Deus. Qualquer coisa que afirme o que eu possuo, o que eu recebo, a bênção que cai sobre mim, o dom que eu desenvolvo, as visões que eu tenho da vida, a segurança que existe, se concentram tão somente dentro de mim, não são e não vêm da graça de Deus. Isso é qualquer coisa menos conhecimento do que seja a graça dele. Então, aqui Asaf diz assim, olha que coisa extraordinária: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Verifica então aqui que
há uma redundância, né? O Senhor dá graça. Graça já significa para a gente favor imerecido. Mas aqui se diz que Deus é tão exagerado como Deus, nessa sua graça, que Ele dá graça. Você entende isso? Então, é como se não bastasse. Asaf diz ainda, essa graça não é uma graça qualquer. Essa graça é uma graça gloriosa. Paulo fala assim aos Efésios, capítulo 1, verso 6. É essa graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, que nos torna graciosos para recebermos mais graça. Então, a ideia é graça e glória. Graça que vem e que nos torna gloriosos para recebermos mais graça ainda. Por isso, irmãos, uma das coisas que Cristo deixou em João 17, na oração, foi exatamente isso, a graça e a glória. Aliás, as duas coisas que Ele deixou para nós na oração de João 17. A igreja, ela será manifestada nesse tempo. E as pessoas verão a igreja de uma forma, tão somente quando nós manifestarmos, através do conhecimento de Deus, graça e glória. O que vai impactar as pessoas não é o seu discurso, não são as suas palavras, mas é a graça e a glória de Deus na nossa vida. Então Asaf fala que é isso que nós temos que buscar, é esse conhecimento exponencial dessa graça e dessa glória, que é um processo de, como se fosse uma retroalimentação da graça de Deus na nossa vida. Então veja só, esse homem tinha a teologia certa, mais certa do que a maioria de nós talvez, porque às vezes a gente se torna um pouco meio que legalista. A gente achar que às vezes Deus vai contemplar a gente por conta de uma coisa que você está fazendo, de um serviço que você está prestando. Não, queridos. Essa forma de entendimento aí é uma teologia do escravo, não do filho. Porque essa coisa de achar que você vai ser contemplado por Deus, por um mérito, porque você fez alguma coisa, porque você dizimou nesse mês, porque você fez uma oferta exponencial, deu uma cesta exponencial. Não. Tudo isso é expressão da glória dele na nossa vida. E isso tem que ser normal em nós. Tem que ser absolutamente normal em nós. Mas isso, longe de ser algo que vai comprar o favor de Deus para nós. Entendamos assim que a nossa vida, nesse sentido, tem que se livrar dessa justiça própria, desse farisaísmo muitas vezes. Deus quer nos trazer para perto dele, com entrega, com dependência, para que nós possamos compreender que Ele é o Deus que dá graça e glória para cada um de nós. Então, no verso 1, Asaf chama esse Deus de amável. Ou seja, esse conhecimento de Deus, nessa visão do salmista, ela é uma perspectiva de crescimento. É um Deus que dá graça, é um Deus que dá glória, esse Deus que é amável. No verso 2 ele fala assim, esse Deus é desejável. A minha alma suspira e desfalece por Deus. E ainda no verso 2 ele fala assim, olha, esse Deus é promotor da alegria. Ele diz assim, literalmente, que a sua mente, o seu coração e até as expressões do seu corpo são expressões de exultação pelo Deus vivo. Irmãos, sinceramente, eu fico imaginando como que Deus está no céu, sentado no seu trono, e olhando para nós todos os dias, para nossas reações, para o nosso comportamento, para a nossa postura como adoradores que somos, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. O fim principal de cada um de nós é esse, gozar a Deus e glorificá-lo para sempre, adorá-lo e bendizê-lo. E o verso 3 fala assim, olha, esse Deus é o ninho de Asaf. Então Asaf fala assim, ele é o passarinho do ninho, mas Deus é o ninho. E é na presença de Deus que Asaf repousa, Asaf se aquece, ele se vê como alguém que é confortado, consolado e recebido pelo Pai. Deus faz isso conosco todos os dias. Deus nos está dando a oportunidade de entender e perceber que Ele é o Deus em cujos planos as coisas se completam, como mesmo Jó disse, Senhor, bem sei que tudo podes e que os teus planos jamais poderão falhar. O verso 9 diz que o Deus de Asaf é escudo, é protetor. O verso 11 afirma a mesma coisa. Então,
esse texto todo está dizendo que esse Deus tem que ser buscado em todo o seu conhecimento. E como diz Jeremias, a única glória nossa é conhecer a Deus, e essa é a nossa única glória. Porque quando eu conheço a Deus, eu vou conseguir manifestar a minha confiança. Então, muitas vezes, estamos buscando confiança, mas sem conhecimento. Deus quer trabalhar em nós, primeiramente, irmãos, o conhecimento. Ei, eu queria te dar uma dica. Leia a Bíblia Sagrada na sua casa. Leia com seus filhos. Leia sozinho. Medite na palavra de Deus. Busque nela o alimento para a sua alma todos os dias. Fala com Deus em oração. Não despreze a sua disciplina espiritual de forma alguma, porque é através desse momento que você vai conhecer a Deus de uma forma exponencial. O verso 12 fala que Deus é o Deus confiável, é o Deus fiel. Então, olha só pode afirmar que Deus é amável, que Deus é desejável, que Deus é promotor de alegria, que Deus é ninho para a alma, que Deus é digno de louvor, que Deus é fonte de força, que Deus é libertador, protetor fiel, alguém que de fato entende, que vê, que concebe Deus e que o conhece na sua perspectiva de graça. Isso para mim é muito tremendo e muito profundo. Então, sem essa perspectiva, irmãos, Deus se torna, sabe o quê? Em alguém tirano, em alguém severo, em alguém esmagador, achatador de almas humanas. Enfim, um Deus que está tudo, onde tudo treme. Não, esse Deus é um Deus que nós podemos nos aproximar dele, através do conhecimento da sua palavra, da nossa devocionalidade todos os dias. Não despreze a palavra e a oração. Não despreze a adoração na sua vida. Estranhamente, esse indivíduo, que chama Asaf, ele não está se relacionando com Deus na perspectiva do Monte Sinai. Porque lá no Sinai, Deus é visto como um fogo consumidor. Mas Asaf, ele busca relacionar-se com Deus na perspectiva da graça. E eu acho isso tremendo, fantástico, extraordinário. Deus é Deus para ele em todas as circunstâncias, as situações. Mesmo Asaf passando pelo vale de lágrimas, o seu conhecimento de Deus o capacita a viver vitoriosamente. Asaf diz que esse Deus é a fonte da nossa força. Então, veja o verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ele não diz assim, olha, feliz o homem cuja força está em si mesmo. Aqui não há nenhuma teologia triunfalista ou prometedora de bênçãos alcançadas por mérito próprio. A afirmação é a seguinte, é que eu não posso nada, mas em Deus eu faço proezas. Aleluia. Não posso nada, eu sou fraco, eu sou sozinho muitas vezes, de antemão derrotado, mas em Deus eu sou vitorioso, você é vitoriosa, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque aquele que nos chamou, que nos resgatou, que nos vocacionou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o conhecimento que nós temos que ter de Deus, queridos, que gera em nós essa certeza, essa confiança, que nos garante. E esse Jesus também falou assim para nós, olha, eu estarei convosco todos os dias, nunca jamais te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. A grande questão aqui é de parceria, é de cumplicidade de Deus conosco. Sabe, Deus quer caminhar conosco, Ele tem prazer em caminhar com a gente. Eu diria assim, feliz o homem, feliz a mulher cuja força está em Deus. Eu só tenho força quando essa força vem de Deus, quando Ele é a fonte e eu o gerador de toda a minha vitalidade. Só quando estou ligado a Ele, quando há vínculo, quando há conduto, por onde passam energias espirituais. Quando Ele é a minha força, então eu posso até passar pelo vale árido. Deixa eu te perguntar, de onde vem a sua fonte da sua vida? Vem do seu poder? Do seu pensamento? Do seu esforço para vencer o mau humor? Algumas risadas de manhã? Vem de onde? Os programas de humor da televisão? De onde vem a sua alegria? Vem da sua cultura? Do seu dinheiro?
ou porque você conseguiu alcançar um sucesso ainda nesse tempo de forma extraordinária? De onde vem o seu contentamento? Olha, se a sua força vem de qualquer outra fonte de vida, vai ficar claro que quando você passar pelo vale de lágrimas, provavelmente as suas forças humanas serão sempre menores do que as adversidades. Em quem você de fato tem confiado? O Deus a quem nós temos servido, temos de fato conhecido Ele? Então, nós só estaremos aptos a passar, a enfrentar o vale de lágrimas, quando a nossa fonte de conhecimento e confiança estiver no Senhor. E para encerrar, a gente pode enfrentar as adversidades com vitória, aplanando e alimentando o nosso coração com a força que Deus nos dá. E isso para mim também é muito libertador. O coração de Asaf estava aplanado, e o que isso significa? O que a palavra de Deus está aqui me ensinando é que eu só mudo a história quando eu tenho a história mudada dentro de mim. Sabe, Cristo veio para desfazer todas as obras de Satanás, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, e a dar a você um novo sentido de vida. Só em Jesus o nosso coração pode ser aplanado. Só nele a nossa força pode ser alimentada. A minha vida fora vai ser tecida, vai ser configurada, vai ser trabalhada dentro de um projeto e propósito de Deus. Mas a história que me envolve pode ser mudada se eu tenho uma história de transformação afirmada no meu coração por Jesus. E é por isso que no verso 7 ele fala assim, olha, vão indo de força em força. Então aqui existe uma progressão, uma retroalimentação, a força que se transforma em força, a energia que se transforma em energia. Existe uma passagem em Números 21, que é um relato interessante. Israel estava no deserto, e o povo com muita sede. Então Deus diz assim a Moisés, Moisés, mande o povo cavar um poço. E assim eles o fizeram. E naquele lugar em que o poço foi cavado, ele se chamou Bir, ou seja, poço feito pela mão do homem. Moisés ordena que eles cavem o poço. Os príncipes tiram os seus bordões e começam a cavar no deserto. Imagine a cena aí na sua casa. Abrir esse buraco, debaixo de um sol causticante, bastante quente, era algo bastante terrível para eles. Mas eles cavam o poço com o cetro dos seus bordões. E é interessante como eles começam a cavar aquele poço, eles começam a cantar como se estivessem ridicularizando a terra. E o cântico era o seguinte, brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Pouca gente lúcida talvez desejaria ser o regente desse coro estrambólico, né? Fala sério. Porém, você não é capaz de imaginar o que aconteceu? A areia foi se umedecendo, foi virando lama, depois borbulhou e afinal surgiu a água fresca e límpida que mitigou a sede de milhares no deserto. Ah, queridos, louvar com atitude de gratidão transforma qualquer deserto em águas restauradoras na vida de quem quer que seja. Sabe, o que eu temo é que às vezes nós estamos esperando algo acontecer, para nós termos um tempo exponencial de adoração. Já aconteceu. Cristo morreu por nós, esse é o grande motivo. Ele se deu por mim e pela sua vida, esse é o grande motivo. Ele nos salvou, esse é o grande motivo. E nos conduz ao céu, esse é o grande motivo. Nos dá a certeza de vir aqui no presente, como peregrinos e estrangeiros, esse é o grande motivo. Então Isaías fala assim para nós, olha, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Aleluia. Então isso acontece quando a mente de cada um de nós está pensando com a categoria da fé. Sabe, nessa noite, eu quero fazer a você um convite. Pense nas adversidades, não com amargura, não com murmuração, não com ressentimento, como se você estivesse sofrendo de forma injusta ou desnecessária. Não. Pense nas provações, nas adversidades,
com a categoria da fé. E nesse aspecto, seja grato ao Senhor. Não seja pessimista, mas tenha certeza do socorro de Deus na sua vida, de que você é mais do que vencedor. Confesse para Jesus, para quem quer que seja, que você é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem vencedora, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam, diz a palavra, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É gente com essa maturidade espiritual que transforma um vale árido num lugar de fontes, o deserto em um açude. Que coisa maravilhosa, queridos. É isso que Deus quer tratar conosco nessa noite. Eu espero sinceramente que Deus tenha falado muito ao seu coração, que ao passar pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, pelas adversidades, você possa entender que nós podemos enfrentá-las com vitória. Primeiro, tendo real consciência de como elas se apresentam. Segundo, tendo as melhores motivações quanto ao desejo de estar em comunhão com Deus. Busque isso para a sua vida, busquemos isso para a nossa vida, queridos. Deus, Ele é, como diz a W. Pink, não o maior de todos os seres, Ele é o melhor. Ele merece o nosso melhor, o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor semblante, a melhor cara. Enfim, Deus merece tudo de melhor na nossa vida. Ele é Deus, comungue com Ele. Terceiro, busque e encha o seu coração do verdadeiro conhecimento de Deus. Conheça-o, prossiga em conhecê-lo. Não permita que as circunstâncias intimidem você de conhecer o seu Pai Celestial. Conversa com Ele todos os dias. Tenha intimidade com Ele, por favor. E, finalmente, aplane e alimente o seu coração com a força que Deus te dá. E eu desejo sinceramente que nessa noite o seu coração seja visitado por essa certeza, que a sua vida seja como esse jardim regado, maravilhoso, dessa canção que você vai ouvir aqui agora, e que realmente seja essa canção a sua oração da noite, nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até próxima semana, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, Deus te abençoe. Senhor, nessa noite nós entendemos a Tua palavra, Pai. Nosso coração se enche de Ti, ó Senhor, e dessa porção tão maravilhosa do Salmo. Queremos, ó Pai, que assim como Asaf vivenciou essa experiência tão grandiosa com o Senhor, que nós também possamos viver em nome de Jesus. Que possamos enfrentar as adversidades, na certeza, ó Pai, da vitória que vem do Senhor. Que o nosso conhecimento, Pai, de Ti seja um conhecimento verdadeiro, Pai. Que não haja nada que possa gerar nenhum obstáculo entre o Senhor e nós, em nome de Jesus. Nós oramos assim, ó Pai, com o nosso coração grato também, para que a nossa vida, Pai, seja como um jardim regado, e assim, Pai, nós possamos adorá-lo, e que seja nossa essência, adorá-lo e bendizê-lo, a despeito, Pai, daquilo que o Senhor faz por nós, daquilo, Pai, que tão somente Tu és na nossa vida. Obrigado, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser seu bom
essência, teu jardim particular. Oh, oh, hey, yeah. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, vem, vem, Senhor, vem. Queremos te adorar. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular.